Há algo estranho acontecendo com os anjos em todo o mundo. No inefável tecido do universo, existe uma ordem de seres que escapa à rede de nossos esforços científicos e pensamento racional, os angelicais. Eles habitam na periferia da existência humana, desde a criação dos mundos até o aprisionamento de Satanás no livro do Apocalipse. Os anjos estão lá. Eles estão lá, ajudando a desdobrar a história, observando a história desenrolar-se e moldando o próprio curso da história. Esses mensageiros celestiais são protetores, mensageiros e ministros, e sua natureza desafia os limites da compreensão humana. Os anjos, conforme retratados ao longo das eras, não são nem puramente etéreos, nem completamente compreendidos. Eles são uma mistura paradoxal do familiar e do insondável. Muitas vezes, os imaginamos como criaturas estranhas e peculiares, ou até mesmo como seres suaves e floridos. Mas você já percebeu que os anjos frequentemente começam suas mensagens com a frase "não tenha medo" ou "não temas"? Essa frase aparece com frequência nas Escrituras, quando os anjos são enviados por Deus para entregar mensagens a indivíduos. A presença de um anjo era frequentemente avassaladora e assustadora para aqueles que a experimentavam, daí a necessidade de uma introdução tão tranquilizadora. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, um anjo aparece aos pastores para anunciar o nascimento de Jesus, dizendo: "Não temais, pois eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo." Lucas 2, verso 10. Quando o anjo Gabriel aparece a Maria para anunciar que ela dará à luz Jesus, ele diz: "Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus." Lucas 1, verso 30. No Antigo Testamento, quando um anjo fala ao profeta Daniel, muitas vezes começa com palavras semelhantes, como "não temas, Daniel." Daniel 10, verso 12. A repetição do "não temas" nos encontros com os anjos sugere que não apenas a sua aparência era sobrenatural, mas também que as suas mensagens muitas vezes eram de tal magnitude que poderiam potencialmente causar medo. A Bíblia nunca nos diz que os anjos deixam de existir após os dias dos profetas ou os dias em que a Bíblia foi escrita. Na verdade, pelo contrário, a Bíblia nos revela no livro do Apocalipse que haverá mais atividades angelicais nos últimos dias. O livro do Apocalipse menciona os anjos mais vezes na Bíblia. Apocalipse é um livro profético que inclui numerosas referências aos anjos e suas atividades nos eventos que se desdobram nos últimos tempos. Os anjos são retratados como mensageiros, executores do julgamento de Deus e adoradores de Deus. No livro do Apocalipse sozinho, vemos anjos servindo como protetores, reunindo os eleitos, supervisionando a natureza. Um anjo tem poder sobre o fogo em Apocalipse 14, verso 18, enquanto outros controlam as águas e a terra em Apocalipse 16, verso 5. Vemos 3 anjos pregando o Evangelho eterno em Apocalipse 14. Os anjos anunciam julgamentos iminentes e a queda de Babilônia em Apocalipse 14, versos 6 ao 8. 7 anjos derramam taças da ira de Deus, que são as últimas pragas em Apocalipse 16, verso 1 e 17. 7 anjos tocam as trombetas que trazem pragas e julgamentos em Apocalipse 8, versos 6 e 13. Um anjo libera gafanhotos demoníacos do abismo em Apocalipse 9, versos 1 e 3. Outro anjo prende Satanás por 1000 anos em Apocalipse 20, versos 1 e 3. Os anjos selam os servos de Deus em suas testas em Apocalipse 7, versos 2 e 3. Anjos, liderados por Miguel, travam guerra contra forças demoníacas em Apocalipse 12, versos 7 e 9. Os anjos guardam as portas da Nova Jerusalém e as abrem em Apocalipse 21, verso 12. O livro do Apocalipse, esse grande tecido de visões apocalípticas, revela um mundo onde os anjos desempenham um papel crucial no drama cósmico.
mostrando os anjos não como observadores silenciosos, mas como agentes cruciais nos eventos que se desenrolam nos últimos dias. É como se no clímax do caos do mundo, quando a humanidade está envolvida nas convulsões de sua descida final, a atividade desses seres celestiais se tornasse mais pronunciada. Eles são os arautos do profundo e da importância suprema da realidade última. E agora, neste dia presente, no ano de Nosso Senhor, os anjos estão aqui. Os anjos estão presentes, os anjos estão trabalhando nos bastidores. Hoje, quero revelar algo que descobri bastante estranho sobre os anjos. Há um versículo bíblico que nos revela a realidade de que os anjos estão aprendendo. Para algumas pessoas, há a percepção de que os anjos sabem todas as coisas. Eles não sabem. Eles estão aprendendo. As profundezas da sabedoria de Deus são insondáveis. Não é à toa que a Bíblia diz que ele habita em uma luz insondável. Deus está envolto em mistérios e nenhuma criatura pode entender ou esgotar quem ele é. Somos apenas conhecedores da dimensão de Deus que nos é revelada. E isso é algo que nós, como humanos, precisamos aceitar. Não podemos entender as profundezas de Deus. Lutamos para entender os seres humanos. Agora, o que faz você pensar que pode entender totalmente um Deus eterno, um Deus que não está limitado por espaço, tempo ou matéria, um Deus que nunca teve um começo, um Deus que nunca terá um fim, um Deus que é o começo e o fim, um Deus que é descrito como usando a terra como um apoio para os pés. Nossas mentes não têm a compreensão para entender completamente Deus e seus planos, e somos lembrados disso vez após vez. Isaías 55, versos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Somente a humildade permitirá que você entenda isso, que eu não posso entender totalmente Deus, eu não posso entender totalmente seus planos. Ele está acima dos meus processos de pensamento. Você só vê as coisas da terra, mas Deus vê as coisas de cima. Você vê coisas que estão acontecendo aqui e agora, mas Deus vê coisas que estão acontecendo aqui e agora, e as coisas que acontecerão daqui a 40 anos por causa do que está acontecendo agora. Sua perspectiva e a perspectiva de Deus são duas perspectivas separadas. Deuteronômio 29, verso 29. As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Apenas Deus é onisciente, Ele é todo conhecedor, Ele é todo sábio, Ele é todo vigilante. Surpreendentemente para as pessoas, os anjos não são oniscientes. Essa é a verdade. Eles não sabem todas as coisas. Certos mistérios de Deus estão escondidos deles até este momento. Os anjos não podem dar uma descrição perfeita de quem Deus é. Isso não te surpreende? Que essas criaturas eternas da criação de Deus estão aprendendo? Os anjos viram tantas coisas ao longo da história da humanidade. Eles observaram a própria história da humanidade se desenrolar diante deles. Eles observaram a própria criação da humanidade quando Deus disse, haja, e assim foi. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz. Quando Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e divida as águas das águas, eles estavam observando. Quando Deus disse, que as águas debaixo dos céus se ajuntem num lugar e apareça a porção seca, eles estavam observando. Os anjos estavam observando quando Deus permitiu que as águas produzissem abundantemente o ser vivente que tem vida e a ave que voa sobre a terra no firmamento aberto dos céus. Eles estavam observando quando Deus disse que a terra produza seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens conforme a sua espécie. Eles estavam observando.
Os anjos estavam observando quando Deus criou o homem à sua imagem. Os anjos estavam observando quando a humanidade caiu e foi expulsa do jardim. E o querubim foi colocado no lado leste do jardim do Éden com uma espada flamejante. Os anjos estavam observando quando as comportas dos céus se abriram e apenas 8 pessoas em todo o mundo sobreviveram na arca de Noé. Os anjos estavam observando quando o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Eles estavam observando quando a água se transformou em sangue, quando rãs surgiram, quando piolhos surgiram, quando moscas surgiram, quando úlceras tiveram gafanhotos e a escuridão se abateu sobre o Egito, e eles têm nos observado. A Bíblia nos diz isso. Eles estão aprendendo. 1 Pedro 1, versos 10 e 12. Sobre qual salvação os profetas investigaram e procuraram diligentemente, profetizando sobre a graça que deveria vir a vós. Indagando sobre que tempo ou que modo de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, previamente testificando os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Eles estão aprendendo. Vários profetas foram inspirados por Deus a falar sobre a vinda de Cristo para redimir toda a raça humana do pecado. Eles viram essa visão gloriosa no Espírito e se esforçaram muito para saber quando e como tudo aconteceria, mas não obtiveram a imagem completa. Os profetas viram apenas vislumbres, viram apenas o que Deus permitiu que vissem sobre essa salvação. Quando olhamos para as profecias do Antigo Testamento, elas se estendem por milhares de anos, e Pedro está deixando claro para o corpo de Cristo que você e eu entendemos claramente que essas profecias não foram compostas apenas por homens simples, mas foram inspiradas pelo autor da Bíblia, o Espírito Santo. Nos 39 livros do Antigo Testamento, existem mais de 100 profecias messiânicas, e Jesus cumpriu cada uma delas. A vinda de Jesus, um dos maiores mistérios na Bíblia, foi cumprida. O mistério da salvação. Não há como um homem escrever a Bíblia. A precisão da profecia bíblica é assustadora. Os profetas do Antigo Testamento viveram sob a lei, mas tiveram um vislumbre do maravilhoso futuro que você e eu podemos e estamos experimentando hoje. Mesmo os anjos do céu foram apenas espectadores desses grandes eventos. Nossa salvação e redenção foram mantidas como um mistério, até mesmo dos anjos. Eles só podiam observar. Como é grande o amor de Deus pela humanidade. Isso é uma verdade surpreendente e motivo de celebração. O presente de nossa salvação por Jesus Cristo é algo que até mesmo os anjos anseiam contemplar. Romanos 16, verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que se mantivera oculto desde os tempos eternos. O mistério da salvação, embora os profetas tenham indagado a Deus sobre seu plano para a humanidade, Deus o escondeu deles e também de seus anjos. Mas nós somos testemunhas e estamos experimentando essas coisas que Deus manteve em segredo desde a fundação do mundo. Os anjos aguardavam com expectativa ansiosa para saber qual era a intenção máxima de Deus para a humanidade. Nós somos aqueles a quem Ele revelou essas coisas. Mesmo que os anjos tenham testemunhado a redenção do homem quando Deus a trouxe à realização, a Bíblia apenas descreve que eles desejam contemplar isso. Isso porque não lhes foi permitido fazer parte da agenda de Deus para a humanidade. Os profetas também, que indagaram a Deus sobre a redenção do homem, foram lembrados de que receberam apenas uma mensagem de esperança para a geração que estava por vir, que somos nós. Somos aqueles que vivem em algo que antes era um mistério. Fica claro que os espíritos que governam nesta era, mencionados em 1 Coríntios 2, verso 8, não entenderam a importância da crucificação de Cristo.
Portanto, é lógico que o plano revelado por Deus foi mantido em segredo até mesmo dos anjos, que lhe eram fiéis. Hebreus 11, verso 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus 11, verso 13. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, versos 39 e 40. 1 Pedro 1, versos 10 e 12, nos faz quase sentir pena desses profetas, porque eles viram a graça que desfrutaríamos, mas eles mesmos nunca viveram o mistério da salvação. Meus irmãos, não leve sua salvação levianamente. Somos instruídos a operar a nossa própria salvação com temor e tremor. Não trabalhe por sua salvação, mas trabalhe nela. Em outras palavras, uma vez que você é salvo pela graça, leve sua salvação a sério. É um grande presente que até os anjos desejam contemplar. Os anjos estavam completamente surpresos que Jesus, sendo o Filho de Deus, poderia vir até nós em forma humana e suportar tamanha perseguição para nos salvar eternamente. Eles pensaram nos sofrimentos que Cristo suportaria e na glória que seguiria. Através da redenção, nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas os anjos estão longe dessa realidade. Romanos 8, verso 17. Os anjos não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Eles não têm o Espírito Santo. Eles foram feitos apenas como seres imortais, então estão aprendendo sobre Deus através de nós, porque nós somos os filhos e filhas de Deus por adoção. Somos o templo de Deus e o Espírito Santo reside em nós. É uma grande bênção e privilégio que Deus escolheu nos glorificar quando éramos os menos dignos de tal reconhecimento eterno. Nos foi dada a esperança de glória eterna e podemos nos aproximar de Deus como nosso Pai. Os anjos não têm esses privilégios, então eles se maravilham com o amor de Deus por nós. Nunca esqueça do amor de Deus por você. Que a beleza e a profundidade das verdades reveladas sobre os anjos e o mistério da salvação nos inspirem a uma reverência ainda maior por Deus. Que possamos abraçar a grandiosidade do amor divino, que nos escolheu como herdeiros de uma promessa que até mesmo os anjos anseiam compreender. Em meio aos mistérios que envolvem nossa jornada espiritual, somos lembrados da importância e da maravilha da salvação que, de maneira graciosa, Deus nos concedeu. Ao contemplarmos o panorama celestial, reconhecemos que somos participantes de um plano divino, cujas nuances ultrapassam nossa compreensão humana. Assim como os anjos observam, aprendem e desejam compreender os desdobramentos dessa narrativa sagrada, somos convidados a valorizar cada aspecto da nossa salvação. Que a verdade da nossa redenção, mantida em segredo desde os tempos eternos, ressoe em nossos corações. Que a graça abundante que nos foi concedida nos inspire a viver com temor e tremor diante do Deus que, em seu amor infinito, nos escolheu como filhos e filhas. Neste mistério divino, celebramos a preciosidade da nossa salvação, reconhecendo que, mesmo quando éramos indignos, Deus nos elevou à posição de herdeiros da promessa e templos do Espírito Santo. Que ao longo de nossa jornada possamos guardar em nossos corações a maravilha insondável do amor divino, enquanto os anjos, com reverência, continuam a observar e desejar compreender as profundezas desse grandioso mistério. Que a paz que ultrapassa todo entendimento permeie nossos corações e que possamos viver cada dia em gratidão pela salvação que só Deus, em sua sabedoria infinita, poderia conceber.